Há momentos em que parece estarmos presos em uma repetição sem fim. Os mesmos erros, os mesmos medos, as mesmas dores, como se a vida fosse um ciclo e a saída nunca estivesse clara. Mas, e se isso não for só impressão? E se esse ciclo tiver um nome e uma explicação? Falamos sobre como a meditação pode aliviar o sofrimento. Ela nos ajuda a respirar no meio da tempestade, a observar sem reagir. Mas será que isso resolve a raiz do problema? Hoje, vamos mais fundo. O que é samsara? E afinal, o que significa se iluminar? É sair desse ciclo? É transcender? Ou é apenas acordar? Neste vídeo, você vai entender dois dos conceitos mais importantes do budismo, de forma simples, sem mistério e sem dogmas. E talvez, pela primeira vez, sinta que a resposta que você procura já está em você. Samsara. Imagine acordar todos os dias com a sensação de que está recomeçando do mesmo lugar, vivendo, tentando, caindo e sempre voltando aos mesmos medos. Às vezes, parece que estamos presos em um roteiro invisível, que se repete, mesmo quando queremos mudar. O budismo chama isso de samsara, o ciclo do nascimento, sofrimento e morte. Mas não se trata apenas de renascer em outra vida. No Zen, esse ciclo acontece aqui, agora, toda vez que repetimos os mesmos padrões de apego, de ilusão, de resistência ao que é. Não é uma alma que volta. É o sofrimento que insiste em se manifestar de novas formas. São os hábitos que renascem. As mágoas que se repetem. Já se sentiu preso dentro da própria mente? Isso é o samsara. A roda da vida. Em muitas tradições budistas, samsara é representado pela roda da vida, uma mandala simbólica que mostra os mundos onde renascemos, os impulsos que nos movem e as causas do sofrimento. No centro dessa roda, 3 animais giram sem parar. O porco representa a ignorância, o galo, o desejo, e a serpente, a aversão. Eles se alimentam uns aos outros e mantêm a roda girando. Mas a imagem também mostra uma saída, o próprio Buda apontando para a lua. A lua representa a libertação, o despertar. Contemplar esse ciclo com clareza é o primeiro passo para sair dele. Buda dizia: enquanto houver apego, haverá renascimento. Enquanto houver desejo, haverá sofrimento. O samsara não é um lugar, é um estado da mente. Mas, e se houvesse uma saída? Uma forma de romper esse ciclo, não fugindo, mas acordando. A iluminação. Iluminação não é se tornar um ser mágico. Iluminação não é levitar, não é sair da realidade. É, ao contrário, ver a realidade como ela é, sem véus, sem ilusões. A pessoa iluminada não se torna alguém perfeito, mas alguém desperto. Ela não está mais presa ao ciclo, porque enxergou como ele funciona e deixou de alimentar o sofrimento. Iluminação no budismo é isso, uma profunda clareza sobre a natureza da vida, da mente e do eu. Um estado de liberdade interior, não de fuga. Imagine um fogo aceso. Ele queima porque está preso ao combustível. Quando o combustível se esgota, a chama simplesmente se apaga. Não porque algo a destruiu,
mas porque não há mais o que a faça continuar. Iluminar-se é deixar de alimentar o fogo da ilusão. Não é se apagar, é parar de queimar. Se a iluminação não é um estado sobrenatural, então por qual motivo ela transforma tanto quem a vivencia? O que realmente muda quando se desperta? Muitas pessoas acham que iluminação é um milagre, mas na tradição Zen, despertar não é sair da vida, é entrar nela completamente, é enxergar com clareza o que sempre esteve diante de nós. Segundo a escola Soto do budismo Zen, existem 2 termos para esse tipo de iluminação. Kensho é um vislumbre da verdadeira natureza. Satori é a realização mais profunda e irreversível. Ambos apontam para a mesma percepção, que não existe um eu separado, que tudo está interligado e que a realidade, quando vista sem os filtros do ego, é libertadora. Conta-se que o Buda foi questionado por um buscador chamado Vashagota. O que acontece com alguém após atingir o Nirvana? Ele respondeu com silêncio. Não por ignorância, mas porque certas verdades não se explicam, se vivem. É como tentar descrever o gosto da água a alguém que nunca bebeu. Samsara não é uma punição. É simplesmente o que acontece quando vivemos no automático, sem consciência, reagindo com medo, apego e aversão, presos a padrões que geram sofrimento. Não é algo imposto de fora, mas o desdobramento natural de uma mente que não enxerga com clareza. Iluminação também não é uma recompensa. É aquilo que se revela quando deixamos de resistir ao que é. Não se conquista, se reconhece. Ela surge quando nos entregamos plenamente ao presente, quando vemos as coisas como realmente são, sem filtros nem defesas. Todos os seres têm essa natureza búdica, a capacidade de despertar, de ver a realidade com clareza e compaixão. O mestre japonês Dogen escreveu: estudar o caminho é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Esquecer-se de si mesmo é ser iluminado por todas as coisas. Esse ensinamento está no Genjo Koan, um dos textos mais profundos da tradição Zen budista. No Zen, compreende-se que samsara é nirvana. Isso não significa que sofrimento seja o mesmo que libertação, mas que, quando a mente desperta, a própria vida, com tudo o que ela traz, já é o caminho. Nada precisa ser rejeitado ou corrigido, apenas visto com total presença. Iluminação é isso, o momento em que você deixa de estar preso à imagem que tem de si mesmo e descobre que já é parte de tudo. Se você chegou até aqui, talvez já esteja mais perto do despertar do que imagina. Samsara e iluminação não são lugares, são estados da mente. E a mente muda a cada respiração, na presença plena. Nos próximos episódios, vamos explorar juntos como os ensinamentos budistas podem nos ajudar a viver com mais presença no cotidiano, mesmo em meio às dúvidas, às emoções e às impermanências da vida. Grato por caminhar até aqui.